Lina é aluna da Psicologia. Lina de Salvador. Mariama, escutando. Mariama, Salvador também. Boa noite, Lucineide, Salvador. Essa live Rede Globo. Mariama. Bom, Salvador, vamos colocando aqui o nome da cidade. Salvador também, Lina. Jacobina, Fênix Assessoria. Nossa amiga parceira Márcia. Olha aqui, Auristela, bem-vinda. Ibipitanga, Luci, bem-vinda. Adriana, sul da Bahia, fale o nome da sua cidade, mulher. A Letícia, o Lucas, Renato. A Deise, São Luís do Maranhão, um abraço a São Luís. Letícia, Salvador, Banzaê, Ribeira do Pombal, olha só. O Edson tem que escolher, porque ele botou 3 aqui, não pode querer tudo. É promoção, Edson. Jacobina, Tati, bem-vinda. Olha aí, vai entrando gente. O Harley. Caruaru, Pernambuco, Lucas. Brusque, Santa Catarina, que o Herbert é hipnólogo. A Rubi, Chique. Abraço, Chique. Alina, Salvador. Ademilton Ramos, Salvador, Bahia. Juliane, Julie, presidente Tancredo Neves. Forte beijo. Harley. Fabiola Froz, olha aí. A Fabiola reclamou que não conseguia acompanhar às 8 horas. Que era de Manaus. Olha aí, 1 hora menos lá. Cristiane Souza, nossa parceira, Cris. A Érica. Vamos lá então, gente. Iniciando. Janaína Alcântara. Cadê o som? Estão perguntando aqui a Auristela, hein? Será que falhou de novo? Testando o som. Fabiola, mas já vou sair, entendi. Acho que ela tem aula, não pode ficar. Mas ela acompanha pela live gravada nas redes sociais. Um beijo, Fabiola. Volte sempre. Só era para dar um oi, ótimo. Suzane. Evitar usar tapa na cara, porque senão trava. Há controvérsias. Fá Tavares. Vamos lá então, gente. Boa noite para vocês. Mais uma vez, uma honra estar aqui. Agradecer a presença nesse bate-canal, nesse bate-horário. Estamos juntos. Mais uma vez, recebendo o amigo, parceiro, professor Luiz Ozaná. E nesse bate-papo, misturando, entrelaçando a neurociência e a psicologia. Então, certamente teremos uma noite agradável com a presença de vocês, com a participação de vocês. Temos aqui a equipe Rede Globo por trás de tudo isso. Temos o Cleiton, temos o Edson aqui. Então, vão enviando as mensagens, as perguntas, questionamentos e vamos em frente, tá bom? Quer dar suas boas-vindas, amigo, antes de entrar o tema? Prazer enorme estar aqui com vocês, mais uma vez em parceria com meu querido amigo Jailson Pinheiro. Vocês sabem que Jailson foi meu aluno de graduação na Faculdade de Relações Públicas. Não vamos dizer o ano. Então eu conheci Jailson quando ele era calouro e ele já se destacava muito o seu interesse, sua dedicação, sua capacidade de articular as conexões com as pessoas pela inteligência emocional. E é uma alegria a gente perceber que como ele cresceu, como ele evoluiu, e hoje eu aprendo com ele, né? É uma troca, né? Então é um jogo cíclico de intercâmbio de papéis. E esse é o espírito do nosso bate-papo aqui. Poder compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que sirva para que a vida de vocês possa evoluir, que vocês possam aprender novas competências, que vocês possam agregar mais valor ainda ao sentido da vida de vocês e que vocês possam impactar também positivamente as outras pessoas, com muita humildade, com muita coerência, com muita generosidade, mas ao mesmo tempo com muito espírito científico, que é o que a gente tenta trazer aqui para vocês. Verdade, amigo, verdade. Então, vamos lá. Falaremos hoje, então, sobre traumas e suas interferências ou impactos em nossa vida. Para aqueles que já nos acompanham nas lives anteriores, vocês acabam percebendo que há uma conexão entre os temas, né? E isso é algo fabuloso, porque ao abordarmos um tema, certamente desperta em nós, em vocês que nos acompanham, a necessidade de elencar, né? E buscar linkar futuramente
com outros temas ligados ao que abrange inteligência emocional, neurociência e psicologia. Então, quando hoje abordaremos os traumas, vocês perceberão que nós estaremos novamente retomando alguns conceitos que já abordamos aqui. Conceitos sobre as emoções, a visão da psicologia sobre tudo isso, falaremos sobre o sistema nervoso, como as emoções novamente se consolidam em nosso sistema nervoso, como isso se transforma em um trauma, qual a visão da neurociência para isso, qual a abordagem psicológica para isso. Então os temas vão se entrelaçando. E foi mais um tema sugerido por vocês, um tema delicado, mas ao mesmo tempo instigante, professor. E falaremos sobre isso. Então, se quiser fazer suas pazes iniciais com dramas. Vamos lá. Afinal, o que é um trauma psicológico? Pois é. Vamos pegar essa terminologia, porque repare que tem o trauma físico, né? O que é um trauma físico? Rapaz, eu sofri um traumatismo craniano, fui jogar bola e sofri um trauma na perna direita. O que é um trauma? Um impacto. Algo que não é bem assimilado pelo organismo, gera um desconforto e acaba inviabilizando o funcionamento normal fisiológico, né? O trauma físico tem essa característica. Em termos emocionais, o que seria o trauma psicológico? A psicologia não é uma ciência única. A psicologia é uma ciência que é plural, ela possui diversas escolas de pensamento. Para cada escola de pensamento, o conceito de trauma varia bastante. Mas poderíamos dizer que, em termos gerais, trauma é uma experiência subjetiva muito desconfortável, que o nosso ego não é capaz de elaborar, de assimilar, de administrar, de gerenciar. Isso gera um desconforto emocional que vai acabar impedindo que você tenha o fluxo saudável da sua psicodinâmica e do seu comportamento. Uma experiência traumática é uma experiência que você não se sente preparado, não é capaz de lidar, de elaborar, de superar. Então ele acaba exigindo que você permaneça num ciclo vicioso, num círculo aprisionado de repetição constante de comportamentos que não são saudáveis nem ajustados, mas que têm uma origem em um processo mais arcaico, mais profundo, que não é reconhecido pelo sujeito. Então, o trauma é essa experiência subjetiva intolerável, inaceitável e inadministrável, em termos emocionais, que acaba gerando um impacto comportamental e que pode trazer dificuldades de ajustamento emocional de grande envergadura. Fantástico, amigo. Nossa. Quando remetemos à origem da palavra, traumas vem do grego traumatos, e que significa ferida. Olha que conotação interessante. Então, trauma significa ferida. E vamos exatamente falar dentro desse contexto emocional. O que é que gera o sistema nervoso a entender que um ato, uma ação, se transforma em uma ferida emocional? Essa é a abordagem que nós falaremos. E, obviamente, para quem nos acompanha, é impossível falar sobre trauma sem remeter àquele conceito neurobiológico que nós tantos abordamos aqui, que são as emoções. Começamos já a entender o seguinte: como já sabemos, certamente vai cair na prova de hoje, que as emoções são programas neurobiológicos que foram desenvolvidos pelo sistema nervoso para que possa trazer para a espécie humana respostas imediatas a uma demanda. O que significa, então, já de início, uma grande orientação. O que vai fazer com que o sistema nervoso interprete uma ação, um ato, um evento como um trauma, ou seja, uma ferida, exatamente a conotação emocional que este evento trará para o indivíduo. Isso explica também porque um evento, um ato, uma ação, pode impactar sistemas nervosos de forma diferente. Então, é um indivíduo ou vários indivíduos que estão dentro do mesmo contexto, numa mesma cena, no mesmo enredo. O fato acontece, mas a forma que o sistema nervoso é impactado, ele difere de um para o outro. Né? Por que cria o trauma em um e no outro não? Por que gerou uma ferida emocional em um e no outro não? Aí, nesse momento, eu preciso linkar com você um novo conceito de que o sistema nervoso ele é um sistema que lembra informacional. O que significa que o que configura você como essência são as informações que você conseguiu levar ao teu sistema nervoso durante toda a tua vida. Então, nesse momento, você começa a compreender o seguinte:
Ora, Jailson, então, se há um mesmo evento, mas que não causa o mesmo impacto em um indivíduo para o outro, o que difere nisso? A informação que você já havia estabelecido no seu sistema nervoso. Percebe isso? Então, nesse momento, começamos a visualizar e a compreender melhor o seguinte: nós somos o fruto de tudo aquilo que nós conseguimos assimilar durante toda a nossa evolução como espécie, dentro da concepção, lá no ventre da tua mãe, até o que você é hoje. Então, resumindo a minha participação inicial, um trauma se tornará uma ferida emocional, dependendo das informações que o teu sistema nervoso já havia literalmente assimilado até aquele momento. O que significa que o que o teu sistema nervoso entende como um evento pode ser completamente diferente do que outra pessoa faça isso. Então, nesse momento, eu quis fazer de início esse link entre o conceito de emoções e o conceito do sistema nervoso informacional para exatamente trazer ao nosso amigo Osaná a possibilidade de ele colocar à luz da psicologia de como ela explica o que é um trauma para nós. Aí entra o grande ponto. Que emoção é gerada diante daquela experiência que é subjetiva? Vira trauma, vira ferida da alma, quando nós não temos um repertório. Quando nós não temos o. Aqui é ciência e arte. Show! Quando nós não temos o repertório cognitivo, afetivo e comportamental para elaborar, para ressignificar, para administrar, para superar, para se relacionar com aquilo que está sendo imposto para a gente. Quando aquilo que é imposto é algo que é doloroso excessivamente, eu não tenho capacidade de ter viabilizar um bom desfecho dessa experiência, então ela se torna traumática, me aprisiona, eu caio numa armadilha emocional e vou acabar repetindo em diversas outras situações da minha vida respostas comportamentais que vão ser análogas àquelas respostas que eu não consegui dar na vivência traumática. Outra coisa importante é que o trauma necessariamente não é uma coisa bombástica. Abuso sexual, meu pai morreu na minha frente, caí do elevador, bati o carro. Necessariamente o trauma não é algo bizarro, Sim, intenso. Nós podemos ter uma sequência de micro-experiências traumáticas que vão minando minha capacidade emocional de administrar com as situações ameaçadoras da vida. Outra coisa importante também é que, para a psicologia, o trauma não precisa ser algo real, pode ser algo imaginário. Show, falaremos bem. Então isso. Pode ser algo vinculado à minha fantasia, à maneira como eu percebo as coisas, porque você já sabe, e como eu sou junguiano, nós seres humanos somos seres simbólicos. Perfeito. Nós temos a capacidade de interpretar simbolicamente os fenômenos que ocorrem nas nossas vidas e a maneira como nós interagimos com os inputs que vão sendo apresentados para a gente. E nós interpretamos, aí entra em função da minha história de vida, Show. aí tem a ver com neurociência, nós interpretamos em função dessa nossa bagagem emocional, afetiva, de valores que são repassados, se na minha infância eu tive suporte, apoio, estímulo, acolhimento, proteção, ou se na minha infância eu fui abandonado, largado sozinho e tive que me virar, meus pais ausentes, enfim. E até desse background é que eu vou entender se eu vou ter a capacidade de lidar com aquilo que vai ser apresentado para mim e mais ainda, se eu vou no campo do imaginário interpretar determinadas situações como se fossem traumáticas. E para a nossa vida emocional é isso que vale, não é o real concreto, mas é o que nós interpretamos, a maneira como nós enxergamos as coisas nas nossas vidas. Então, quando a gente fala de trauma, não precisa estar procurando nada mirabolante, bizarro, radical, absoluto, porque às vezes a vivência traumática subjetiva que vai causar um impacto terrível na nossa vida futura é fruto de microprocessos. Então, meu pai trabalhava muito, não participava das atividades na minha infância na escola. Em um momento eu fiz algo ruim, meu pai foi um pouco agressivo. Então, pequenas demonstrações de falta desse pai. E aí, quando você vai vendo o resultado final, isso deixou uma marca na sua vida afetiva. Não precisa ser nada radical, explícito, intenso, para a gente não ficar interpretando de maneira equivocada o que é uma experiência traumática. Olha que interessante. A psicologia traz e tem essa conotação do trauma como uma leitura, uma interpretação. A neurociência vai fazer o mesmo de uma forma diferente, partindo da noção neurobiológica. O que é que ela vem dizer para nós em relação ao trauma ou ferida emocional?
que o que vai transformar aquele evento em uma ferida ou um trauma é exatamente o tipo de informação que você já assimilou até aquele momento e a percepção do ocorrido. Então, bate certinho. Bate certinho. Então, não vamos brigar por isso. Fazemos as pazes. Então, enquanto um fala em interpretação, outro fala em percepção, que dá no mesmo. O que significa que, possivelmente, algo que gera o trauma ou ferida para alguém, necessariamente, amigo Osaná, não é algo grave. Quando você fala em pequenos detalhes que se somam, a somatização disso pode gerar no indivíduo ao longo prazo uma ferida emocional, um trauma. A neurociência fala a mesma coisa. A percepção que eu tenho de vários eventos vão consolidando em mim uma ferida emocional, um programa emocional sobre algo específico e, como já é sabido de vocês, o cérebro humano ele não distingue realidade de imaginação. Então, a minha percepção sobre o algo ocorrido pode ser completamente destoante do que de fato aconteceu. Para a mente humana não importa. O que importa é a interpretação, é a percepção do fato que tu teve. Então, no popular, as pessoas vêm conversar e perguntam: ô Jailson, sobre relacionamento. O meu colega de trabalho, não gosto dele porque ele faz tal coisa. Ele fez tal coisa comigo. Opa, vamos lá. Ele fez ou você percebeu, interpretou dessa forma? Ele não gosta mais de mim. Em que momento da vida ele gostou? Verdade. Tapa na cara, desculpa, não tem como não fazer isso. Em que momento da vida essa pessoa gostou de você? O que levou em algum momento da vida você entender que aquela pessoa gostava, perceber que ela gostava de você e que hoje você, de repente, com a nova informação do sistema nervoso, consegue perceber algo diferente. Ele não gosta mais de mim. E a pergunta que eu sempre lanço é: em que momento ele gostou? Ou em que momento você passou a acreditar nisso? Percebe como nós vamos construindo artifícios para consolidar um trauma, uma ferida? Estamos começando com exemplos simples, depois a coisa fica pior. Aí vamos, também a gente conta muito da outra perspectiva. Ele realmente gosta. Mas você é tão carente, você é tão vulnerável, você é tão sensível, você exige comprovações registradas em cartório. Bateu mais do que eu, hein? Continuamente. Então ele até gosta de você, mas não é suficiente para sua demanda, em função da sua carência. E aí, às vezes, você vai cobrar que ele lhe dê essa atenção em excesso e acaba afastando essa pessoa que tinha capacidade de lhe dar esse afeto, mas numa proporção que era compatível. Mas o que ele era capaz de lhe dar não era suficiente para a sua demanda em função da sua lacuna. Então a gente precisa ter sempre essa tomada de consciência. Por isso que falar em psicologia e falar em neurociência é falar em conscientização. Eu preciso tomar consciência do que efetivamente eu sinto, separar o que é real do que é imaginário, ter os pés no chão. E se eu não consigo fazer isso sozinho, é importante que eu tenha apoio, ajuda especializada para ir nessa busca de ampliação da compreensão sobre mim mesmo, sobre a minha história e para decodificar esses traumas que estão aí influenciando a maneira como eu lido com a minha vida e pode ser uma maneira que não é muito saudável, nem muito harmoniosa de lidar, né? Verdade. Vamos colocar pimenta na coisa, né? Estamos aqui na Bahia. Vejam só, quando compreendemos a ideia de que o sistema nervoso ele é informacional, significa que ele precisa de informações para saber reagir. Vamos fazer uma analogia, que de repente vai ser tapa na cara para mais alguém, não sei. Mas, amigo Osaná, eu costumo pensar da seguinte forma: quão vazio o indivíduo pode estar que nada consegue preencher esse vazio. O que você falou é fundamental, o que eu deposito no outro, né? Então, qual o tamanho de vazio que eu, você, nós podemos ter que não será preenchido com tão pouca coisa? E por não ser preenchido, essa noção de cobrança do outro, essa noção de que o outro precisa literalmente preencher esse vazio que tenho aqui dentro e que certamente nunca conseguirá fazer isso. Eu cobro que o outro dê conta do que não é problema dele, Perfeito, né? Exatamente. É muito comum isso. Estou falando isso para chegarmos de novo naquele ponto chamado percepção. O que vai gerar em ti, em mim, em nós, uma demanda emocional, um programa emocional, uma ferida, um trauma, por experiência de consultório que os dois aqui têm, o que mais nós conseguimos perceber é há um vazio enorme dentro do indivíduo que ele procura preencher de tal forma que o preencher é a própria construção dos seus traumas. E parece que quanto mais impactante, ele gosta mais.
né? Essa conotação que você trouxe no início aqui é bem profunda. Quando falamos traumas, o próprio nome, né, grego ferida, já traz essa ideia de que é algo profundo, impactante. Mas não, amigo, amiga. Trauma, ferida, ela é construída. Vamos falar de memória daqui a pouco, e você vai entender que um trauma ele pode ser literalmente algo de fato impactante, que impacta teu sistema nervoso de uma forma brutal, imediata, mas pode ser algo muito sutil. O que significa que muitos de nós construímos nossas demandas e carências emocionais sustentadas em traumas que vemos alimentando durante uma vida toda. E vem a parte mais delicada. Muitos de nós nem conseguimos mais viver sem eles. Porque um trauma, uma ferida emocional, pode evoluir até o ponto de ser e servir de suporte de vida para o indivíduo. Você sabe que alguém viver fundamentado numa dor? Eu sei o que é isso. O professor Ozana, com 30 anos de experiência em psicologia, sabe o que é isso. Alguém fundamentar, sustentar, alicerçar sua vida a partir de uma dor. Porque sem essa dor, ela morre. Físico é a mesma coisa. Vocês já viram aquelas séries da Discovery Channel, do History Channel, de sala de emergência, hospital de emergência? Aí às vezes chegam casos incríveis de pessoas que estão com o crânio perfurado com um negócio de ferro, que se tirar, sangra. Então às vezes aquilo que está me ferindo, aquilo que me ameaça, que me mantém vivo. Às vezes tem um tumor tão grande que se operar vai ter uma hemorragia que não vai dar conta. Então é melhor não operar, deixa fechado. Então, às vezes nós temos um câncer na alma, às vezes nós temos um artefato externo que não nos pertence, que não deveria estar aí presente, que não é bem elaborado, não é bem assimilado, não é bem metabolizado, um corpo estranho na alma, mas que está aí e que nos domina e que nós não conseguimos viver sem ele. Criamos uma codependência desse sintoma que está vinculado a uma experiência traumática. Jung fala do conceito de complexo. Complexo é uma gama de pensamentos, ideias e afetos congelados, memórias congeladas de experiências traumáticas, que enrijecem, viram tumores na alma e impede que a gente avance, evolua e possa gozar plenamente a vida. E quando esses complexos constelam, ou seja, quando eles se expressam na consciência, eles vêm com força total, porque tudo aquilo que que vira um complexo, que é um conjunto de muita carga afetiva inconsciente, resultado de experiências traumáticas, tem vida própria, vira uma subpersonalidade, vira um outro eu com autonomia, e ele se revela de maneira abrupta e explosiva. Já viu que às vezes você está no carro, tem um acidente e você se transforma, fica com raiva? Já viu quando a gente está apaixonado e a gente se sente rejeitado, a gente pode cometer crimes passionais? O que é essa tomada? Incorporou um ente, não é um ente estranho, é um lado seu, uma faceta sua, tem nome isso, um complexo, que é fruto de traumas não elaborados e não metabolizados e não digeridos. E que você acaba ficando dependente desse complexo para atuar no mundo. E aí, óbvio, compromete totalmente sua saúde emocional e vai cobrar um preço altíssimo em termos adaptativos. Você vai acabar afastando as pessoas, nada é suficiente, poliqueixoso, vitimizando e fazendo escolhas que são autodestrutivas no lugar de escolhas que sejam agregadoras, escolhas compensatórias e não escolhas criativas que ajudem vocês a crescer. Porque quando você fica dominado pelo trauma, no complexo, você vai ter a compulsão à repetição, você fica repetindo sempre o mesmo processo, mesmo modelo de escolha. Me relaciono sempre com mulheres que me traem, me relaciono sempre com homens que são abusivos, me relaciono sempre com pessoas que têm autoridade sobre mim. Meu pai tinha autoridade, o namorado manda em mim, meu chefe é autoritário, eu tô sempre me relacionando. Os professores mais autoritários são aqueles que me descobrem na sala e eu fico incomodado o tempo inteiro com pessoas que têm autoridade e que tentam impor para mim algo que eu não consigo elaborar. Você tá andando em círculos, voltando para o mesmo ponto, em situações diferentes, movido por um complexo que está vinculado a uma experiência traumática prévia ou a um conjunto prévio de experiências traumáticas que estão no seu inconsciente e que explodem periodicamente, atrapalhando sua adaptabilidade. Por isso, a conscientização, a percepção, selecionar, identificar o que é fantasia, o que é imaginário, do que é real, do que é concreto, é a chave para você se libertar desses impactos destrutivos na sua vida atual, de experiências traumáticas cumulativas ao longo da sua trajetória de vida. Tomar consciência não é uma opção, é uma necessidade de todo ser humano. E tem outra coisa também, por mais que a gente se trabalhe, nunca esgotaremos o passivo. Sempre teremos um saldo aí que, enfim, mas a gente quer que você tenha superávit ao longo da sua trajetória emocional e econômica na nossa analogia, né? Verdade, amigo.
Olha, aqui entrou a Ariane de Euclides da Cunha, nossa amiga, parceira. E hoje o filho de Ariane, Samuel, completa 2 anos. Então, olha aqui, ó. Sabia disso, Edson? Samuel completa hoje 2 anos. Comemorando aqui na live conosco. Que maravilha, parabéns! Delmira Jacobina, seja bem-vinda. Mariama diz, já tive desses encostos, olha só. Bem-vinda. Vamos lá, eu acho que tem uma pergunta aqui, não é isso, Edson? Tem uma pergunta aqui. O trauma psicológico pode ser acompanhado de um trauma físico ou existir de maneira independente? Manda. Pode ser de maneira independente, claro. Mas é comum que você tenha os dois. Por exemplo, sofreu um acidente e amputou uma perna. Ou uma mãe que demorou muito para engravidar, desejou bastante e não conseguia, fez inseminação. Aí depois que investiu muito afeto, muita grana, muito tempo, parceria com o marido, apoio da família, dos amigos, muita carga de energia, muito afeto nesse processo existencial que é um símbolo. Finalmente engravida, 8 meses, aborta. Nossa. Já pensou que situação? Repare, você tem uma dimensão física, perdeu realmente o bebê, com a dimensão emocional, toda a carga afetiva que ela projetou na maternidade tão desejada e mais uma vez frustrante. Era algo recorrente de frustração. Queria engravidar, não conseguia. Transava com o marido, nada de... Aí faz a primeira etapa, hormônios, nada de engravidar, faz a tentativa de inseminação, não vingou o embrião. Quando finalmente engravida, cria expectativas, passa dos 3 meses, a gravidez, tudo pronto, quarto do bebê. Com 8 meses de gravidez, o bebê falece. Já pensou que experiência? Como é que o ego administra uma situação? É difícil. Então, boa pergunta. Tem traumas que são inevitáveis. Mas aí eu tenho que aprender, mesmo nessa dor, com inteligência emocional, lidar com essas frustrações de maneira madura, adulta, ressignificando a experiência, sabendo que você tem o direito de sofrer, o direito de chorar, o direito de se decepcionar, não tem que tirar onda de forte. Agora a gente precisa seguir em frente e não paralisar, porque essa experiência traumática não deve ser uma fonte de estagnação na vida, mas uma fonte de força para eu seguir em frente com meus novos projetos existenciais. Perfeito, Zura. Nesse contexto que a psicologia traz, essa observação, é algo que precisa ser dito aqui nessa live, que é o seguinte: há um equívoco muito grande e é uma disseminação de informação completamente equivocada de que você precisa ser forte, de que você não precisa sofrer, de que o sofrimento... Pare de sofrer! Pois Pelo é, amor até de o louca Deus. disso. De que você tem que ser forte, não precisa sofrer. E isso carrega uma mensagem subliminar pesada e equivocada, que é o seguinte: traz para nós uma falsa, olha a palavra, uma falsa verdade, uma ilusão de que o sofrimento é opcional para a espécie humana. Dentro de uma visão neurobiológica, o sofrimento ele não é opcional. Não pertence à espécie humana a escolha de escolher sofrer ou não sofrer. O sofrimento faz parte da sua concepção humana, biológica, e é por isso que estamos aqui hoje como espécie dominante. Evoluímos de forma social, aprendendo com nossas feridas, nossos traumas, nossas quedas, nossos erros, nosso sofrimento. Então, entenda o seguinte: o sofrimento não é opcional para a espécie humana. Sofrer ou não sofrer não é essa a questão. A questão é quando você evolui, quando você consegue assimilar informações interessantes, abastecer o seu sistema nervoso com informações adequadas, você vai chegar ao patamar de entender, de compreender o que na sua vida merece a sua atenção em relação ao sofrimento. Esse é o patamar de inteligência emocional dentro de uma visão neurocientífica, amigo Ozaná. Não sofrer, mas o quanto da minha vida, o quanto do meu tempo, o quanto da minha energia eu irei dedicar a um fato em si. O quanto isso merece de minha atenção. Perfeito. Aí entra um ponto importantíssimo na psicopatologia, Não dá. que diz o seguinte: quando é que eu preciso de ajuda? Aprofundar esse autoconhecimento em função de uma gama de sintomas que estão atrapalhando muito minha adaptabilidade e minha qualidade de vida. O parâmetro que nós utilizamos é qual o nível de sofrimento no contexto que você tem. Tem gente que sofre muito onde não deveria. São as pessoas neuróticas. Aquelas pessoas que sofrem demais, se culpam por tudo, exigem demais. Pessoas que têm fobia de elevador, fobia de andar de elevador, de
dirigir, fobia de viajar de avião, fobia de falar em público, fobia de ficar sozinho, fobia de lugar escuro. São medos exagerados, paralisantes, que não justifica porque, afinal de contas, o elevador para despencar é 1 em 10 trilhões em repelo. Então, às vezes, a gente tem respostas, reações afetivas que não têm correlação com o contexto. Quando você sofre muito num contexto que não justifica, você tem estrutura neurótica. Síndrome do pânico. Então, eu tenho ataques de ansiedade andando de ônibus, a pé, de avião. Então, eu paraliso minha vida e não tenho uma justificativa para isso. Agora, tem um diagnóstico ruim de saúde, câncer. Vou para a primeira consulta com o médico depois que eu estou com o exame. Se você não ficar ansioso, não ficar sem dormir de noite, temos um problema. Você não é humano. Então, repare, o problema não é ter ansiedade, é em que contexto a ansiedade vem. Verdade. O problema não é ter medo, é em que contexto e qual a intensidade do medo. Então, a gente precisa sempre analisar qual quantum de sofrimento e no locus, onde, em que contexto você tem esse sofrimento. E quando tem uma harmonia, quando tem uma compatibilidade, a gente tem inteligência emocional, porque eu aprendo com esse sofrimento, eu evoluo com o sofrimento, eu aprendo a me resignar com esse sofrimento, aprendo também a lutar aquilo que é passível de luta no sofrimento e toco minha vida para tentar ser feliz, que é o mais importante num caminho de propósito. Porque tem gente também, agora tem outro extremo, tem gente que não sofre onde deveria, é o perverso. Quem é o perverso ou psicopata? Aquele que não tem sentimento de culpa, não tem empatia, não sofre, não se compadece de ninguém. Nós, se atropelamos um gato na rua, meu Deus, matei um gato, eu sou um monstro. O psicopata, ele estupra o próprio filho, bota a cabeça no travesseiro e dorme. Tem alguma coisa errada aí, tem um registro equivocado aí. Ele não sofre. E aí ele não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Pior, goza com a transgressão, porque o perverso, ele goza na transgressão, ele quer manipular as pessoas, então ele tem prazer nisso. Então, o sofrimento, ele traz a nossa humanidade. Porque quem não tem sofrimento é o perverso, é o psicopata. E eu quero ter meu sofrimento, agora na proporção correta, tirando lições dele, sem alimentar, porque tem gente que cria mais sofrimento. Tem gente que bota lenha na fogueira, gente que bota gasolina no fogo. O que a gente precisa, inteligência emocional é isso, é identificar qual é o contexto, onde é que eu estou, o que é real, o que é imaginário, olhar pra dentro e reconhecer que você tem o direito de ter medo, ter raiva, estar inseguro, ter ansiedade, mas na proporção compatível com o cenário que você está. Isso vai gerar maturidade, vai gerar autorrealização e vai fazer com que você consiga lidar com a vida de maneira saudável, que é o nosso sonho de consumo. Verdade. É isso que a gente espera. E com nossas lives a gente espera poder trazer instrumentos para vocês repensarem muitas coisas nas suas vidas, sem se cobrarem seus fortes super-homens, mas também sem se acomodar no ouvido azar, porque comigo não tem jeito, eu mereço. Sair desses extremos. Mas como o Jailson disse muito bem, sofrimento é humano, a neurociência traz isso, é um processo evolutivo, inclusive, e psicologicamente também não dá para escapar do sofrimento. Porque se você escapasse do sofrimento, você estaria naquela estatística dos psicopatas. E seria muito pior para você e para quem convive com você. Verdade. Olha, temos aqui a Conceição e a Eliana Rosa, também a Delmira, perguntando como a inteligência emocional ajudaria nesse contexto de superação. Osana acabou conversando e respondendo de forma espontânea. E eu só queria contribuir o seguinte: há uma orientação para vocês, para nós como todos que aprendemos aqui sempre, que é a seguinte: como já aprendemos aqui que o sofrimento não é opcional, ok? Mas sim o quanto eu dedico da minha vida, minha energia, minha força para isso, e que o sofrimento ele faz parte da concepção humana. Se você não sofre, amigo, você não é humano, sinto lhe dizer isso. Então, amiga Conceição, Delmira, Eliana, uma das vertentes para você entender se você já criou uma dependência para com seu trauma, sua ferida emocional, é exatamente começar a entender, mensurar o quanto de tempo, de força, de energia você dedica a isso. Na concepção neurobiológica, o sofrimento ele faz parte da nossa evolução. Não conheço até hoje alguém que evoluiu sem sofrer. Também não. Desconfio do que é fácil. Desconfio do atalho. Então, quero perder peso. Tome o shake, pare. Não tome negócio de shake, nem faça dieta da proteína. Porque vou você matar as mulheres. não vai. Não, pare agora. Porque você vai ter o efeito sanfona. O que é o efeito sanfona? É quando a gente, de maneira não sustentável, busca atalhos para dar um zigue no sofrimento. Você quer perder peso, ter um bom condicionamento físico para ter saúde? Então você vai ter que aprender a se frustrar, não comendo tudo que você gostaria. Vai ter que malhar, vai ter que se cansar, coração acelerar, ter dor muscular. Porque caso contrário, você não vai conseguir ter saúde e nem a estética
em segundo plano. Primeiro saúde, estética em segundo plano, pelo amor de Deus, né? Prioridade na vida. Mas fuja do atalho, evite tudo que é milagroso, porque não funciona assim. Agora, o que não quer dizer que nós fiquemos escravos e dominados pelo sofrimento cronicamente, e que muitas vezes é um sofrimento que é fruto de uma experiência traumática não elaborada em função dos complexos que estão no seu inconsciente e que eles constelam e entram em erupção, dominando você, tirando você do sério e fazendo você tomar decisões que vão ser retroalimentadoras de mais sofrimento. Então a gente quer despertar você para cair fora dessa armadilha. Então, voltar-se para dentro para aprender a lidar melhor com o que está fora. Acessar o mundo interno para você poder gerenciar melhor o mundo externo. Mas sabendo que nesse jogo, sofrimento faz parte, porque é a fonte de amadurecimento. Né? Olha, a Eliana Rosa colocou algo que fantástico, um resumo, uma síntese do que estamos falando. Ela colocou o seguinte: estamos aprendendo o lado positivo do que até então era horrível, péssimo. Trazia muita culpa. Eliana, vou te dar um exemplo aqui. Estava em São Paulo semana passada, na quinta-feira, de quinta para sexta, então estávamos em um treinamento e na noite de quinta fizemos um teste comportamental e na sexta-feira pela manhã estava com a turma juntas novamente. E teve uma colega aqui no intervalo da manhã, ela falou, conversando, ela falou o seguinte: nossa, eu passei a noite péssima. Eu saí daqui arrasada ontem. Eu falei, médico, conversamos, ela disse que foi arrasada pro hotel, desesperada, chorou, esperneou, enfim. Mas quando ela conversava comigo pela manhã, por volta das 11 da manhã, ela estava super bem. Então, olha que analogia estou fazendo contigo aqui. O sofrimento que ela vivenciou durante a noite. E por que ela vivenciou o sofrimento? Porque ela recebeu informações impactantes no seu sistema nervoso e a sua percepção trouxe para ela essa ideia de inquietude. O sofrimento é isso. Nossa, eu não sabia isso, agora eu sei. Não tinha consciência disso, agora eu sei. E o sofrer foi necessário para que ela literalmente assimilasse aquele aprendizado. Então ela não estaria bem hoje se não tivesse passado por aquela experiência. Compreende? Então quando você entender que a coisa está fora de um rumo, quando você ficou preso. E aí, antes de passar para mim, Gonçalves, eu lanço para vocês a seguinte pergunta. Você consegue a partir de agora entender, visualizar, identificar em que momentos da tua vida você está preso ainda hoje? Consegue responder isso? Essa é a minha pergunta. Em qual momento ou em quais momentos da sua vida você está preso ainda hoje? Muitos amigos têm vindo conversar sobre depressão. Dentro de um olhar neurobiológico, o que é depressão? Depressão é quando o sistema nervoso ele se aprisiona em um espaço de tempo. E, obviamente, esse espaço de tempo não é o futuro, porque nós não vivemos ainda. Aí a ansiedade explicaria outra vertente. Então, o indivíduo, ele parou, congelou em uma fase da sua vida. E quando se fala em depressão, isso significa passado. Então, a provocação que eu lanço para ti agora é: você consegue perceber em que momento da sua vida você parou, congelou e continua preso lá? E principalmente, foi uma situação que lhe paralisou, mas que tinha fundamento real ou algo do seu imaginário e da sua fantasia. Então, quando a gente toma consciência dos nossos medos imaginários, dos obstáculos que nós ampliamos, nós então aprendemos a enfrentar essas dificuldades. Criança tem medo do escuro, aí vê uma roupa pendurada no cabide, no guarda-roupa, pensa que é um fantasma. Quando acende a luz, descobre que era a roupa e ufa, já tá com o coração saindo pela boca. Meus queridos, minhas queridas, esse é o convite que a gente está fazendo para vocês. Acenda a luz da sua alma, acenda a luz da sua vida, acenda a luz dos seus sentimentos, das suas emoções, acenda a luz da sua história de vida. Se confronte com essa sua história e tente compreender o que é que ainda me paralisa e que está no meu imaginário. Ou também o que é que está me paralisando, mas que é real, porque não é uma experiência fruto de fantasias. E vamos lidar com a realidade como ela se configura, gerenciando as frustrações, lidando com as faltas, mas tentando construir o futuro. Para sair da depressão, eu tenho que construir um projeto de futuro. O antídoto da depressão é um projeto de futuro, um projeto de vida. É o gozo, a energia vital focada naquilo que é importante para a gente reconstruir nossa existência diante da vida. Perfeito. Tem pergunta aqui, para você aqui. Como é que a inteligência emocional contribui para a superação do trauma? Perfeito. Exatamente o contexto que nós já falamos aqui. A inteligência emocional vai ajudar você
exatamente a compreender que o sofrimento, ele faz parte da nossa concepção e que você precisa passar por ele para evoluir. E também, a inteligência emocional vai te ajudar a perceber se você literalmente congelou, paralisou perante uma situação de vida. E esse é o grande ganho da inteligência emocional. Então, para quem não desenvolveu ainda essa capacidade de mensurar esses dados, Rosana, ele vive à mercê do que acontece consigo. Ele se prende e se agarra ao que não lhe faz bem, porque ele não tem como mensurar o que lhe faz bem. Inteligência emocional é exatamente essa balança que sempre buscamos, né? A psicologia fala bem disso, do equilíbrio. É você entender o seguinte: estou aqui, viverei, irei sofrer, terei dificuldades, terei traumas e feridas, mas a vida literalmente segue em frente, amigo. Você vê que a psicologia é uma ciência plural, pré-paradigmática. São várias escolas de pensamento. Eu sou junguiano, mas respeito profundamente as contribuições de outras escolas. O behaviorismo, a abordagem comportamentalista, vai dizer que o trauma é uma associação de estímulos. O trauma é um condicionamento. Repare, estava andando na rua, um cachorro peludo late e me morde. Dor, sangue. Então eu associo pelo, mordida, dor. Ou associo latido, mordida, dor. E todas as vezes que eu vejo um cachorro, eu entro em pânico. Todas as vezes que eu vejo um bichinho de pelúcia, até bichinho de pelúcia eu entro em pânico. Toda vez que eu vejo na televisão a figura de um cachorro, eu fico ansiosa, começo a suar, o coração acelera. Eu faço uma associação. Pelo, latido, mordida, dor. E eu generalizo. Para o behaviorismo, todo trauma é uma generalização de associações. Mas quando você toma consciência que aquele pincher não é o Rottweiler que ele mordeu, quando você toma consciência disso, você ressignifica, você se recondiciona, você muda o processo. Por isso que a chave é a tomada de consciência. Na abordagem comportamental é assim, é você reconhecer quais são os estímulos que estão em jogo e apresentar novos estímulos para você ter um novo padrão de condicionamento diante da vida. Para isso eu preciso enfrentar. Tenho medo de bicho peludo, eu preciso me aproximar progressivamente de bichinhos peludos. No início vendo a foto, depois um bichinho à distância, depois eu faço alisar, depois eu consigo deixar ele solto na minha sala, agora eu consigo conviver com bicho peludo de novo. Aproximações sucessivas. A abordagem comportamental trabalha assim. Psicologia tem a ver com neurociência. A gente aprende a maneira como a gente percebe, e para o behaviorismo essa aprendizagem se dá via condicionamento. Para a psicanálise é diferente. Para a psicanálise, o trauma é quando você tem uma excitação de energia que é tão intensa que você não consegue criar uma imagem simbólica, uma representação de imagem para aquela vivência. E uma vivência que é sufocante, que é alienante, que é dominadora sobre você. Então eu fiquei sozinho em casa e minha fantasia é que meu pai não ia voltar, e nessa fantasia a babá que tomava conta de mim brincava dizendo: seu pai não vai voltar mesmo não, você tá chato, se você fizer isso seu pai não volta, hein, seu pai tá triste. Você queria fantasias recorrentes de que seu pai vai lhe abandonar, seu pai vai sumir, seu pai não gosta de você. Aí numa fatalidade seu pai realmente sofre um acidente. Já pensou? Que maldição que foi criada psicologicamente. Não é nada real, é um processo que é psicológico, psicodinâmico. Então o que é que a gente precisa? A gente precisa de tomar consciência dos processos. A abordagem comportamental trabalha com o condicionamento, a abordagem psicanalítica tenta entender qual é o grau de energia que está sendo colocada, energia psíquica, libido, naquelas experiências. Show. Gostaram ainda? Foi profundo agora o nosso amigo, né? Temos mais perguntas, Edson? Vamos interagir aqui com... Saber lidar com os traumas é fundamental para manter o equilíbrio emocional? Delmira, claro, Delmira, pelo amor de Deus, é fundamental. Elaborar, superar, transcender os traumas é a chave para a gente ter equilíbrio emocional e uma vida plena. Verdade. Tem outra aqui, pergunta: a inteligência emocional cura dores de amores? Olha, esse é um tema bem interessante. Quando eu começo a falar sobre ele, as pessoas riem, tendo a visão neurobiológica, não é? A paixão, por exemplo, né? Para a visão da neurociência, a paixão é um estado de demência temporária. Gostaram da interpretação? É um estágio de demência temporária. Por que isso? Não é? Porque o nosso controle inibitório, literalmente, ele é desarmado. Então aquilo que nós tínhamos como lapso de racionalidade se desfaz, se desconecta do nosso sistema límbico praticamente. E é por isso que fazemos besteira quando estamos apaixonados.
Então é um estado de demência temporária e que biologicamente dura, em média, 2 anos. E isso é interessante, uma paixão, ela dura 2 anos. O amor enquanto sentimento é outra história. Mas, biologicamente, a paixão ela dura em média 2 anos. Então, você que já foi apaixonado algumas vezes, mensura aí o tempo disso. Você vai perceber que entre 6 meses e 2 anos, esse ciclo se fechou. Tá? Então, a amiga pergunta aqui se pode se curar dores do amor. Então, vejam. Eita! Tendo olhado a neurociência, o que nós falamos no início da nossa live. O que é que vai transformar uma experiência, um evento, algo que aconteceu, em um trauma? A tua percepção. Então, a pergunta que nós começamos a falar agora, quando abordamos de forma neurobiológica as emoções, é o seguinte: naquele momento específico em que você interpretou aquele relacionamento como um trauma, uma ferida emocional, a pergunta que eu lanço para ti é a seguinte: qual era o teu momento de vida naquele momento? Qual eram as informações que o seu sistema nervoso já haviam aprendido ao longo da sua vida para interpretar aquele evento, aquele relacionamento como um trauma ou como uma ferida emocional? Percebem? Essa é a visão neurobiológica das emoções. Que casa certinho com a psicológica. Nós procuramos respostas lá fora e o convite é olhar para dentro, né? Ou seja, o que fez com que o meu sistema nervoso interpretasse que um relacionamento se transformasse em uma ferida, em uma dor e um trauma emocional. Espero que tenha ajudado, não sei se eu bati, se fui... Psicologicamente é muito comum que aquilo que eu vivo hoje é uma reedição daquilo que eu vivi lá atrás e que não foi muito bem sucedido. É muito comum. Vira conflito, vira algo desajustado, sem inteligência emocional, vira algo sintomático, patológico, não agregador, quando é uma reedição de um conflito arcaico vinculado a um trauma que está no complexo do inconsciente. Então, esse resgate do complexo, de compreensão do que está no inconsciente, é que é a chave para você se libertar dessa compulsão à repetição, né? A gente repete padrões. Para o behaviorismo, você vai repetir padrões porque você está condicionado e está tendo a mesma reação diante de novos estímulos. Eu tinha medo de Rottweiler, mas agora eu tenho medo de qualquer coisa peluda, até coelho. Então eu fico reagindo de maneira igual, mas são estímulos diferentes. Mas eu fico com esse trauma. Eu fico reproduzindo esse padrão em função de tendo um trauma, não. Eu reproduzo um padrão comportamental desajustado em função de uma experiência traumática, que foi um processo aprendido. Para o psicanalista, você reprime determinadas emoções porque você não foi capaz de lidar com elas. Seu ego não estava preparado para administrar. Então você reprime, porque o grau de excitação emocional e de energia que foi ativada, você não tinha capacidade de dar bom termo. Então você faz o que? Reprime usando mecanismos de defesa que vão reforçar sua alienação. E para a abordagem junguiana, essas memórias afetivas reprimidas, congeladas, de experiências traumáticas que foram excessivas para você, vão se constelar em complexos. E esses complexos hipersensíveis têm vida própria e dominam a gente. E aí eles vêm em arroubos, eles vêm em picos. E esses picos vêm impedindo você de ter uma vida saudável. Então, sempre que você se depara com uma situação frustrante, você ativa o complexo. E aí você reproduz o mesmo padrão. Me descontrolo, xingo e afasto todo mundo. Então você vai ter sempre a compulsão à repetição. Seja no olhar behaviorista, psicanalístico ou no olhar junguiano. Então, o princípio da psicologia. E acredito que na neurociência também vai falar que isso reproduz, porque virou um padrão emocional, como diz a inteligência emocional e a neurociência, que foi como o seu cérebro aprendeu, em função das experiências prévias, a lidar com as situações de ameaça. Ou fugindo, ou paralisando, ou lutando. E quanto mais você tomar vimos isso nas lives anteriores. Né? Aprendi com ele. Eu fui professor de Jailson, mas também sou aluno dele, porque eu aprendo muito neurociência. Vai cair na prova. Vai cair na prova. A prova é sábado, dia 7. A gente quer todos vocês aqui. É verdade. Fantástico. Vou trazer agora uma conotação sobre o conteúdo neurobiológico, que é o seguinte: estamos falando já de traumas e de forma proposital deixamos avançar dentro dessa vertente, trazendo alguns questionamentos, porque agora eu gostaria de explicar a vocês como, de fato, o sistema nervoso, como a mente, o cérebro humano, ele faz essa assimilação. Então, quando nós falamos na live passada, espero que lembrem, porque vai cair na prova de novo, quando eu abordei aqui sobre memórias, e eu perguntei a vocês que nos acompanham o seguinte: o que é que nós somos enquanto espécie humana? Ficou aquele silêncio dramático.
E eu respondi o seguinte: nós somos as nossas memórias. Nós somos o resultado de tudo aquilo que nós conseguimos assimilar ao longo da nossa vida, e isso desde a nossa fecundação, gestação, até os dias atuais. Nós, espécie humana, nós somos as nossas memórias. Sem memória você não existe. Eu não existo. Então as memórias também são os elementos neurobiológicos fundamentais, amigo Osaná, para a configuração de um trauma. Percebem? E eu sei que tem amigos nossos e colegas e alunos que são terapeutas e hipnoterapeutas, e vai um conteúdo interessante para vocês. Nós somos nossas memórias, certamente aprenderam comigo em algum curso, que nós estávamos juntos. E a memória, de forma bem didática, para não trazer muitas terminologias técnicas e ficar chato, você precisa só entender o seguinte: alguns tipos de memórias. Né? Um dos tipos de memória é aquela que não exige do nosso sistema nervoso a necessidade de verbalização posterior. Então é algo que você aprende, está lá, registrado. E o teu sistema nervoso vai utilizar isso de uma forma muito tranquila, sem necessariamente precisar verbalizar sobre isso. E olha que interessante, né? Há outro tipo de memória, que ela é literalmente assentada em nosso sistema nervoso e ela precisa sempre de uma verbalização. Então, se você, por exemplo, aprende o endereço, você já percebeu que ao ir ao endereço, você costuma falar o endereço? Você não consegue ir sem não falar. Olha que interessante. As palavras, é como se o endereço, que é um mapa mental, ele precisasse se transformar em palavras para que você, espécie humana, conseguisse concretizar o ato de ir até o endereço. Então é por isso que você não fala em coordenadas. Você vai para onde? Você não vai pegar um traçado de coordenadas. Você vai falar o nome do lugar, o endereço, a rua, a avenida, número. Então esse é o tipo de memória que necessita do sistema nervoso a verbalização de palavras. E por que eu estou falando isso? Que na configuração neurobiológica de um trauma, o que é que o sistema nervoso faz? Ele vai utilizar os neurônios sensoriais, juntamente com os neurônios motores, vai interpretar algo que aconteceu e vai gravar justamente os picos desse evento. Então, se você acreditava que a memória humana era como um gravador, uma filmadora, um celular de alta tecnologia, não é. O sistema nervoso é inteligentíssimo, evoluiu 4 bilhões de anos e aprendeu a fazer o seguinte: descartar o que é desnecessário. Então o que é que ele faz? É como se fosse picos. Pensa em gráficos, não? Um evento que aconteceu contigo. Pense em altos e baixos desse evento. O que é que ele vai fazer? Ele pega um ponto inicial e pega o ponto máximo e o ponto final. É isso que ele registra. Mas, Jailson, o que isso quer dizer em nome de Jesus? Quer dizer o seguinte: que algo que causou em você um trauma necessariamente não é o que você interpretou, mas sim aquilo que o sistema nervoso entendeu que era necessário registrar naquele momento. Exemplo prático. Lá na tua infância, na tua escola, uma simples brincadeira com um coleguinha na hora do pátio, ali, do recreio, você pode ter isso como um trauma em sua mente. Olha, um coleguinha me empurrou, me bateu e eu chorei. Pode ter acontecido, sim, mas possivelmente não foi dessa forma. Possivelmente você estava correndo, brincando, o coleguinha encostou em ti, desequilibrou, caiu. O que é que teu sistema nervoso fez? Pegou o ponto inicial em que você não chorava, estava de pé certamente. Pico máximo, caiu, bateu algo, dor. Chora. Percebe? E é assim que o cérebro humano registra as informações que impactam ele. Altos e baixos, picos. Essa compreensão da neurociência leva até você, a mim também, a ideia de que é o seguinte: podemos estar sofrendo de forma demasiada por algo que necessariamente não deveríamos. Ou seja, podemos estar valorizando demais um evento emocional, trazendo para nós e para os outros ao nosso redor sofrimento, quando na verdade não deveríamos fazer isso. Volto ao conceito inicial. O que a inteligência emocional fará por você? Essa compreensão do que é de fato necessário sofrer, do que depende e no que eu posso investir meu tempo, minha vida, minha saúde, minha energia. E para finalizar essa ideia de conceito da memória, repito, em que momento da tua vida você continua preso hoje, dia 2 de setembro de 2019? Esse momento é um momento de memória.
o que aconteceu em tua vida que te aprisionou até hoje. E isso, amigo Osaná, de estar aprisionado ao momento da sua vida, deve estar ferrando uma parte da sua vida. Ferrando a sua vida pessoal, ferrando a sua vida profissional, ferrando os seus relacionamentos, porque você paralisou, literalmente. Paralisou durante um evento vivenciado. Perdão que me empolgo às vezes. Tomar consciência que vai lhe libertar. E poder se expressar é que vai permitir que você cresça e amadureça. Tem uma pergunta aqui. Como as pessoas desenvolvem as neuroses? De Cristiane. Cristiane, o que é que vai determinar que nós tenhamos uma estrutura psicodinâmica neurótica, psicótica ou perversa? Sempre variáveis biopsicossociais. Hereditariedade, genética, bioquímica, processos hormonais, associado à história de vida, valores repassados, acolhimento familiar, proteção ou frustração, abuso, incômodo, ou seja, as experiências emocionais na nossa história de vida. Aí entra muito a inteligência emocional. E variáveis sócio-históricas, ambientais, concretas, reais. Então, tentar entender a socialização, as experiências na comunidade, o contexto sócio-histórico e cultural que a gente está inserido. Então, o homem é um ser biopsicossocial, e o que determina que você tenha uma estrutura neurótica, psicótica ou perversa são essas variáveis. Tem uma dimensão genética importante, mas vai muito além disso. Ninguém nasce nada e ninguém é exclusivamente produto do meio. Então, nós somos seres de múltiplas determinações. Mas, grosso modo, tem o princípio de que as pessoas que foram muito castradas, muito reprimidas na infância, têm uma maior tendência à estrutura neurótica. Se não tiver inteligência emocional para gerenciar isso. Já as pessoas que tinham valores ambíguos na dinâmica familiar, relação simbiótica com a família, com a mãe, principalmente a figura materna simbiótica que anulava a própria vida e que vivia a vida do filho, como Norman Bates, do filme Psicose. As pessoas que não conseguem separar o eu do outro e que tem uma imposição da lei ambígua, então não sei o que pode e o que não pode, a dificuldade da imposição da lei dos limites diante da vida tem uma estrutura mais psicótica, uma tendência a ter uma estrutura psicótica. E aquelas pessoas que, uma relação com a vida, que o seu desejo era mais forte do que o limite que era apresentado, então a mãe dizia, não pode, eu quero, quebra tudo, e a mãe, tá, então tome. Tem uma tendência a se desestruturarem de uma forma perversa o psicopata. Quem é o psicopata? Aquele que o seu desejo engolia o limite que era imposto. Quem é o psicótico? Aquele que não conseguiu identificar qual era o limite, porque a coisa estava muito confusa, difusa. E quem é o neurótico? Aquele que a lei era tão forte que reprimiu o seu desejo. Então, a gente poderia analisar nessas três dimensões. Só avisando aqui que vamos, devido à limitação do Instagram, vai literalmente interromper a transmissão, mas já voltamos. Então você volta lá e acessa aqui novamente, que temos perguntas. É isso, Edson, para responder? Opa, vamos lá. Então, caiu, literalmente. Foi. Conseguiu, Cleiton? Vamos lá. Então vamos retomando, como estamos aqui. Vamos lá, vamos retomando. Nosso tempo é curto. Temos uma pergunta aqui da Wanda Chase. Obrigado pela audiência. Volte sempre, tá bom? Ela pergunta o seguinte, amigo Osaná. E a memória seletiva? Ela é uma defesa do nosso... Acho que é inconsciente, é isso, Edson? Do nosso inconsciente? Você quer responder? Eu respondo. Posso responder da visão neurobiológica? Bom, no início da live nós falamos o seguinte, que o nosso sistema nervoso ele é informacional, ele depende de informações para mensurar o que fazer, para reagir. Então, quando nós começamos a entender a vertente da memória seletiva, o que eu sempre provoco nos alunos é o seguinte: que tipo de informação você já tem no seu sistema nervoso que faz com que ele selecione o que vai armazenar ou não? Percebe? Então, como estamos falando de traumas, por exemplo, o que nós poderíamos pensar em duas analogias. A primeira é o seguinte: um indivíduo que já configurou em seu sistema nervoso um trauma específico sobre algo. Quando o sistema nervoso dele percebe que esse evento pode se repetir, olha o que ele faz selecionar. Ele pode selecionar exatamente para que não repita, para que ele se afaste. Não é? Já apanhei uma vez sobre isso, já passaram a perna, então excluo, me afasto, não vou gravar isso, não iria ou desmaio, adoeço, somatizo, Perfeito, esqueço a reunião.
É o que falamos na live passada. Eu fujo. Lembra das reações? Ou lutamos, ou paralisamos, ou fugimos. Então, literalmente, memória seletiva seria uma forma de paralisia ou fuga. Percebem? Mas a provocação que eu deixo para ti é a seguinte: que tipo de informações o teu sistema nervoso já possui para decidir que vai selecionar se aceitará algo ou não. Percebe? Bom, a primeira conotação foi essa. A pessoa já sabe, já passou por um trauma, por uma experiência que não foi interessante para o sistema nervoso, ela se afasta, ela exclui. A outra é mais delicada. Quando o indivíduo cria o que chamamos de dependência emocional e, exatamente por ter passado por algo, volta a fazê-lo. Uma tentativa inconsciente para a psicologia de tentar dessa vez consertar. Exatamente. Já reparou que tem gente que o pai era alcoolista, aí faz um juramento, lidar com gente, eu faço uma promessa, eu nunca vou namorar com um homem que bebe. Aí se apaixona pelo que come iago, o cachaceiro, o cara que não fala de lata de cerveja, fala de caixa. O cara que não fala de dose de uísque é litro. O cara não fala em tulipa de chopp, o cara fala de barril. Porque você vai na tentativa de, com esse, eu soluciono o conflito lá de trás. Então, o trauma lhe aprisiona e você gera uma compulsão, uma repetição, como uma tentativa inconsciente de que, dessa vez eu conserto. Só que você fica caindo no mesmo abismo todas as vezes. Então, não é sua responsabilidade resolver a bebida de seu pai. Como não é sua responsabilidade resolver a bebida do seu namorado, do seu marido. E se ele não tiver consciência da necessidade de se tratar, você tem que questionar. Tá sendo saudável para mim esse relacionamento? Ou está sendo abusivo? Você se permite o tempo inteiro ficar em relacionamentos que são abusivos? Fique ligado, minha gente. Show! Tem uma outra pergunta que creio que tem a ver com o que eu falei sobre a paixão, que é um processo de demência temporária. Um amigo colocou o seguinte: então a paixão se torna algo maléfico? Quer responder, manda? Se torna maléfico no sentido de que você pode se enrolar, você pode gastar uma grana que não tem, perder o emprego e depois se arrepender, se apaixonar pela pessoa errada. Aliás, os picaretas, mau caráteres, os psicopatas que abusam das pessoas ingênuas, que dão golpe na internet, se apaixonam pela internet. Então, essas pessoas manipulam, criam truques emocionais para tentar aprisionar você. Verdade. A paixão em si não é maléfica, ela é humana. E ela é vivenciada por todos nós. Agora, se você fica totalmente dominado por ela, não tem a consciência para filtrar, não tem a noção do que está acontecendo, você pode ir além do que deveria. E aí o sofrimento pode ser maior do que o contexto justifica. Show. Não estamos aqui defendendo que você não se apaixonar. A paixão é uma coisa fantástica. Se joga, amigo. Desde que se joga, amigo, mas com paraquedas, né? Então se jogue, mas sabendo onde é que você está pisando. Então não pode perder totalmente a razão. Show. Tem uma outra pergunta aqui interessante que é o seguinte: perguntam, e a repetição de padrões do sistema familiar, como é visto pela neurociência? Então, não vi quem colocou aqui o nome da pessoa. Já falamos em lives anteriores. O que é um padrão? O padrão é uma resposta neurobiológica fundamentada em uma emoção, cujo objetivo é economizar energia. Porque você repete algo, mesmo que não te faça bem. Porque o sistema nervoso entendeu que é muito mais econômico, prático, simples repetir o que ele já assimilou do que ele criar, do que ele gastar energia para sair de um ciclo vicioso. Então, o padrão familiar ou não é um padrão biológico. E a sacada, literalmente, do sistema nervoso, que ele faz isso com tanta maestria que nós não percebemos. Por isso que, Jailson, como é que se quebra um padrão? Você só consegue quebrar um padrão ou ressignificar ou superar um trauma se o seu sistema nervoso se apropria de novas informações. Isso significa conhecimento, aprendizagem, buscar ajuda. E repito o que eu falei na live anterior, amigo. Quão necessário nos dias atuais buscar ajuda, fazer terapias, não se limitar a entender que isso é para o outro, é para todos nós. A terapia é um processo de assimilação de conhecimento e de aprendizagem. Você literalmente ensina o seu sistema nervoso a dar a volta por cima, a sair. Você não sairá enquanto não assimilar. De novo, eu faço aqui um link, amigo Osaná, com a depressão. Porque o indivíduo não consegue sair do ciclo vicioso da depressão. Porque ele não se apropria
de informações diferentes para que o seu sistema nervoso possa reagir. E, pelo contrário, a ideia da depressão é alimentar um ciclo que já está ali funcionando. E o indivíduo tende a afundar cada vez mais se ele não procura ajuda, se ele não aprende coisas novas. E onde é que a ajuda vai ser útil para você? Repare, como nós temos essa tendência a repetir os padrões, no olhar junguiano a gente pensa o seguinte, não é por que você repete algo que faz mal, é para quê? Qual é a função, qual é a funcionalidade simbólica e inconsciente disso? Então meu pai era alcoolista, era agressivo e abusava da família, era hostil, não havia um núcleo afetivo, então eu estou sempre me relacionando com as pessoas que também são agressivas comigo, que não me amam, que não expressam esse afeto, numa tentativa inconsciente de, nessa atuação contemporânea, resgatar o que ficou faltando lá atrás. Se você vai fazer terapia, você não precisa dessa experiência concreta de um marido abusador, de uma esposa que abusa, de um chefe que assedia, que você não consegue sair desse emprego, para poder lidar com essa experiência traumática do complexo inconsciente. Você pode elaborar isso no processo psicoterapêutico, de uma forma simbólica, através da expressão, através da fala, através do rememorar, através da interpretação dos conflitos que estavam reprimidos. Você vai tomar consciência disso. E quando você toma consciência disso, você elabora no setting terapêutico, você não precisa mais experimentar de maneira recorrente isso no mundo real. Então, o grande objetivo do processo de autoconfrontação terapêutica é você se libertar dessa necessidade de, no real, reeditar aquilo que foi traumático. Você pode reeditar simbolicamente, através do processo terapêutico. A hipnose, que Jailson trabalha também, vai fazer isso. No lugar de você ir para o real, você vai reviver através da experiência hipnótica. E você então consegue expressar o afeto compatível com aquela experiência complicada e elabora, não precisa mais ficar hoje no mundo real repetindo os mesmos padrões. Verdade. E como você abordou a hipnose, dentro da abordagem neurocientífica, exatamente a hipnose ela possui a capacidade de trabalhar com aquilo que eu falei no início da nossa live. Nós somos memórias. Nós somos aquilo que nós assimilamos ao longo da nossa vida. Então, a hipnoterapia ela se baseia exatamente em memórias. Então, para quem me acompanha, quem foi meu aluno, enfim, sabe que eu ensino sempre isso quando estou presente. O que é que faz um hipnoterapeuta? Trabalhar com memórias. Se o hipnoterapeuta não tem essa compreensão, então ele não sabe nem o que ele faz da vida e nem com a vida dos outros. Entende? O que é que o terapeuta junguiano faz? Ele faz você tomar consciência dos complexos inconscientes. Então você vai resgatar essas memórias encapsuladas do complexo e que você está alienado delas. Então toda experiência traumática guardada em forma de uma memória encapsulada volta. E quando volta, maluco, volta pocando, como se faz na Bahia. Volta em forma de tsunami, em forma de arrastão, volta destrutivamente. Então através de técnicas como a hipnose ou como a psicoterapia, você vai ser capaz de resgatar isso. Mas a boa notícia, boa notícia, é que nem sempre você precisa de psicoterapia. Você pode aprender a ressignificar isso através de programas de treinamento, de imersões, como aqui nós vamos ter dia 7 de setembro. Sábado, agora dia 7. Chegou a semana, hein? Não é? Chegou a semana, é sábado. Então existem opções, você pode através de uma jornada de autorreflexão, através de relações saudáveis que você estabelece com pessoas que são seus mentores, que são seus parceiros de jornada na vida amorosa, enfim, familiares, enfim, você vai ressignificando, ousando experimentar coisas novas, você pode romper com isso e ter os seus insights. Agora, óbvio, se você vai para um processo com a psicopatologia arraigada, você precisa de uma intervenção também mais hard. Sim. Então, a imersão que nós vamos ter sábado não é psicoterapêutica, mas ela é transformadora, é diferente, porque ela é autoconfrontadora. Mas, claro, a depender do grau de sofrimento em função do trauma, há necessidade de outros tipos de intervenção, até mesmo a medicação, com o psiquiatra, enfim, nosso parceiro, enfim. Então, mas a boa notícia é que não tem que ser somente através de um processo psicoterapêutico. Existem através das nossas escolhas, através da nossa jornada. Tem um mito grego muito interessante que é o mito de Hércules. A história de Hércules é a seguinte: ele era um semideus, ele é filho bastardo de Zeus, o maior dos deuses. E a esposa de Zeus, fica possessa quando descobre que Zeus teve um filho fora do casamento.
Então, ela quer matar o menino. Então, ela manda 2 cobras, 2 serpentes venenosas para o berço. Só que Hércules era muito forte. Então, esse bebê pega as cobras e mata. E Hera tenta, de alguma maneira, fazer mal a Hércules, mas nunca consegue. Hércules consegue sempre se safar. Ele cresce, casa, tem uma família, filhos, se torna um herói, porque ele é um semideus, o homem mais forte da história da humanidade. Só que aí Hera consegue entorpecer a consciência de Hércules e ele mata a mulher e o filho. Quando ele sai da situação de cegueira cognitiva e ele descobre o que ele fez, ele se culpa, se pune, se arrasa. Então ele vai procurar o oráculo de Delfos, que é uma metáfora da psicoterapia. Ele vai em busca do oráculo e pergunta: o que é que eu posso fazer para me redimir? Então o oráculo diz: você precisa fazer 12 trabalhos, e elenca uma série de trabalhos que Hércules tem que empreender. E é uma jornada de vida. Ele vai para vários lugares, enfrentar monstros, ter que procurar coisas que estão escondidas, tesouros. Ele vai precisar enfrentar uma série de obstáculos para realizar os trabalhos de Hércules, para ele poder se redimir. Ele acaba conseguindo fechar esse ciclo dos 12 trabalhos. E quando ele termina os 12 trabalhos, ele encontra a paz interior. Então, meus queridos, minhas queridas, é isso que nós precisamos. Enfrentar os nossos trabalhos da alma, os nossos trabalhos emocionais, os nossos trabalhos cognitivos, comportamentais, os nossos trabalhos relacionais, aí também nossos trabalhos espirituais, sociais, comunitários, enfim, a jornada das nossas escolhas para nós podermos encontrar a paz em nós mesmos. Repare que Hércules percebeu que sozinho ele não estava conseguindo, então ele foi em busca do oráculo. O oráculo não deu respostas mirabolantes, 2 dedos, estalou, resolveu, vem cá, bota, fique de joelho aqui. O oráculo não resolve para ele. O oráculo o instiga para que ele faça uma jornada que é pessoal, uma jornada que é dele, em busca de integração da sua própria psique, em busca da individuação, da integração subjetiva. Outra coisa importante, Hércules não culpa as outras pessoas. Ele não disse: poxa, Zeus não me protegeu, meu pai, poxa, Hera, a culpa é de Hera. Não, ele reconhece que ele teve uma responsabilidade naquilo. Fui eu que matei minha mulher e meu filho, entorpecido por Hera, mas eu realizei esse mal feito. E ele vai em busca de redenção com ele mesmo, ele vai em busca dele mesmo, e não em busca de nada em relação a Hera, e nem cobrar Zeus que não o protegeu. E eu acho que essa é uma metáfora daquilo que a gente precisa fazer. Meus queridos, minhas queridas, dia 7 de setembro, sábado agora, o convite que a gente faz para você é: nós vamos ser como o oráculo de Delfos na sua vida. Não vamos dar respostas prontas, não vamos apresentar receita de bolo, não vamos acabar com todos os seus problemas. Pare, não existe isso. Mas nós vamos apresentar para vocês mais do que 12 trabalhos. Tem muito tapa na cara, né, Jair? Tem mais do que os 12 trabalhos para vocês se voltarem para dentro de si mesmos e serem capazes de encontrar as respostas que já estão aí, para que vocês possam se libertar dessas memórias traumáticas que aprisionam, desses estados emocionais com padrões emocionais que impedem vocês de viverem plenamente a vida, e uma vida que tem que ter propósito. Eu adoro mitologia grega, porque mitologia traduz muito essa... Não por acaso, Instituto Acrópole, né? Sim. Então, não por acaso, Acrópole, cidade alta na polis grega, onde ficava o poder político, cultural e religioso das cidades. A mais famosa, Acrópole de Atenas. Então, é isso que a gente precisa, né? Tem um vídeo meu que eu gravei na Acrópole de Atenas, na última viagem, falando sobre o mito de Hércules. Convido vocês para entrarem lá no meu canal no YouTube. Vale a pena, hein? youtube.com Luiz Ozaná. Vocês entram lá e vocês vão ver que tem um vídeo. Tem vários vídeos na Grécia, no Egito. Não é só isso. E tem um que fala sobre o mito de Hércules. Tem uns milhares de vídeos lá na Grécia. Aí vai aprofundar isso que eu trouxe aqui para vocês. Show. Olha, registrar aqui que o Rogério Ferreira entrou aqui na nossa live, não sei de onde ele é, mas obrigado pela participação. A Valéria Morim, de Salvador, nossa aluna de neuropsicopedagogia. Bem-vinda. Amanda Dantas, é muito bom sempre falar contigo. Participou da imersão, teve uma transformação extraordinária. Parabéns a você, amiga. Você agradece a nós. O parabéns é seu. Quem mais aqui? A Lívia. Vamos lá, o Edson. Adriana Borges, lembra da Adriana? Minha colega da turma. Que figura, Adriana. Beijo. Obrigado pela presença. Volte sempre. Tenho ela no Instagram. Adriana é famosa. Tem uma pergunta aqui. Manda. O sofrimento deve ser construtivo e não destrutivo, não é isso, Tati? É, Tati.
Eu tenho que aprender com o sofrimento. Eu tenho que perguntar para que esse sofrimento, aprender com ele e transcendê-lo. E não ficar me lamentando. Por que comigo? Por que esse sofrimento? E repetindo os mesmos padrões. Então eu tenho que evoluir através do sofrimento. E não ficar aprisionado nele. Olha, a Delmira pergunta aqui, professor Jailson, quando vem a Jacobina fazer a formação em inteligência emocional? Olha, é uma formação, Delmira, que de fato eu prometi realizar e confesso que estamos ainda verificando como fazer. Porque, graças a Deus, hoje a imersão cresceu e tem uma estrutura que impossibilita praticamente conseguir realizar aí agora. Mas estamos vendo, sim, uma forma de repente, oferecer para vocês um desconto, poder trazer numa imersão específica, mas eu desejo estar com vocês fazendo e realizando essa imersão, que é algo muito, muito bom. E o Edson colocou aqui, em outubro, né, Edson? Estaremos ou é novembro? Rio de Janeiro, São Paulo. Novembro, Rio de Janeiro, São Paulo, realizando a nossa imersão em inteligência emocional. Possivelmente em dezembro, lá no Espírito Santo. E vamos seguir, porque muito trabalho. Mais uma pergunta, é isso? Qual é a pergunta? Pensando nesse contexto, qual o contexto? O sistema nervoso pega um ponto inicial, ponto final, quando se desfaz hipnose. Ah, sim, agora entendi. Pensando no contexto que eu expliquei, de que o sistema nervoso ele registra as memórias por picos, né, iniciais, pico mínimo, pico alto. E ela pergunta o seguinte: quando se faz hipnose com regressão, a cena apresentada seria também nesse contexto desses picos? Fantástica. É Joana, é isso? É Joana, Jonara? Não lembrei aqui o nome da pessoa. Não, também não. Excelente pergunta. Porque na hipnoterapia e hipnose há uma confusão muito louca de que alguns dizem que a hipnose não existe, que não funciona, porque ela é uma memória criada. Um equívoco louco. Dentro do conceito da hipnoterapia, o que a neurociência explica? Não importa, olha só, não importa os picos mínimos ou máximos do fato que aconteceu. O que importa é a emoção conectada a esse fato. Percebe? Então, exemplo, alguém que sofreu um trauma perverso, de dor, de ódio, de raiva. O que importa, dentro da visão da neurociência e da hipnoterapia, é a emoção, raiva que está por trás daquele fato. Agora, se alguém te bateu, se alguém te deu um murro só, 2, 3, 5, não importa. O que importa é que, se nós encontramos uma trilha neural cuja emoção está conectada, nós podemos ressignificar essa trilha neural e o indivíduo passa, então, a viver sem isso, sem esse peso do contexto traumático. Compreende, amiga? Então, recapitulando, a memória ela é registrada em picos, mas o que importa dentro da visão da hipnoterapia é a emoção por trás dessa memória. Não necessariamente detalhes do que de fato aconteceu. Espero ter respondido, tá? Bom, o Osaná já falou sobre o nosso... Adriana, beijos. Já falou sobre o nosso dia 7, sábado. Alguém perguntando, Jailson, quando retorna Chique Chique? Em breve, esperando convites para que possamos estar aí. Realizamos, professor Osaná, em Chique Chique, a formação em inteligência emocional para quase 300 profissionais da área da educação. E foi um momento único, maravilhoso. É um projeto pessoal meu e do Instituto Acrópole, levar a inteligência emocional para a educação pública desse país, como uma forma de mudar vidas, literalmente. E foi algo fantástico. Ele está perguntando quando é que a gente volta. Em breve. Então, o professor Osaná já falou do nosso dia 7, sábado. Estaremos juntos, eu e o professor Osaná, a partir das 8 da manhã, neste sábado, aqui na sede do Instituto Acrópole, desenrolando essa ideia. A imersão em inteligência emocional e neurociência com a visão dos tipos psicológicos junguianos. Não há milagre, não há mágica, mas algo que nós prometemos é o seguinte: descortinar os olhos de quem estiver lá, para que possam ver a vida de uma forma completamente diferente, com o olhar da neurociência, da psicologia, da inteligência emocional. Não é mágica, você não vai parar de sofrer, porque você aprendeu hoje que o sofrimento ele não é opcional. Mas você vai começar a entender de que forma você pode ter uma vida sabendo dosar em que dedicar sua vida, em dedicar seu tempo, dedicar suas forças, suas energias. Isso eu te prometo. Nós dois aqui.
que você vai sair do sábado descortinando os olhos. E se for preciso, a partir de sábado, você procurar uma ajuda, você vai fazer isso, porque o seu sistema nervoso irá assimilar conhecimentos, que irá provocar nele reações extraordinárias na sua vida. Isso nós te garantimos, tá bom? É isso mesmo. Sábado vai ser um dia impactante, vai ser uma coisa maravilhosa. Eu participei de 2 encontros, 2 imersões como convidado, como aluno, e foi realmente maravilhoso. E é muito honroso para mim poder participar agora como facilitador, dividindo esse espaço com meu querido Jailson, uma pessoa do bem, altamente preparada, generoso, um visionário, altamente preparado e que só tem uma missão na vida: disseminar o conhecimento e permitir que as pessoas sejam tocadas para trazer luz nas suas jornadas. Show. E nós vamos atuar como oráculo Sim. na mitologia grega. Nós vamos confrontar vocês com os trabalhos que vocês têm que fazer. Não vamos fazer por vocês, não vamos apontar culpados fora de vocês, nem vamos punir vocês dizendo que vocês são os errados e de uma forma destrutiva desqualificar vocês. Verdade. Nós vamos confrontar vocês com a possibilidade de transformação através de ferramentas e dinâmicas de grupo vinculadas, experiências, vivências ligadas à neurociência e comigo no olhar da abordagem junguiana chamada psicologia analítica, e apresentando para vocês o que, na minha opinião, é a ferramenta mais incrível da psicologia de tudo que eu conheço, que é tipos psicológicos. E aguardem também novidades, porque nós vamos fazer uma imersão exclusiva em tipos psicológicos aqui com o Instituto Acrópole, o Edson, nosso grande parceiro, a confiança de Jailson. Sempre. E vai ser um produto incrível. E nós teremos também uma live ao vivo presencial. Aqui na sede Instituto também. Acrópole. Aguardem que a gente vai divulgar no sábado qual vai ser a data do... Vamos divulgar... Live com plateia. Que maravilha. Live com auditório. Será e aí show. vai estar todo mundo participando. Vai Será ser show. Porque veio para ficar. Verdade. Então, para a gente finalizar aqui, agradecer mais uma vez a vocês, dizer que no sábado novamente estaremos juntos na imersão Inteligência Emocional com Neurociência e Psicologia. Dizer que é uma honra enorme realizar esse treinamento, professor, porque estamos conseguindo trazer para a Bahia o Brasil e o mundo, não é? E são os estados, pessoas estão vindo do Rio Grande do Sul, não é? Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, para aqui, Salvador, dia 7 de setembro, juntos com vocês, conosco, realizarmos uma imersão extraordinária. Então, é uma honra muito grande para nós aqui de Salvador receber o Brasil dessa forma, com um evento de ponta, com estrutura de ponta, com conhecimento de ponta, e impactar vidas, que é a missão, o ofício que nós assumimos na nossa vida. Então, queremos agradecer a vocês mais uma vez por estarem presentes aqui. No sábado, vamos divulgar o tema da próxima live, e se já será a live presencial, tá bom? Só no sábado. Então, beijo grande, muito obrigado. Uma semana emocional e extraordinária para você. Maravilha. Show. Uma vida com propósito, gente. Boa jornada. Volte sempre. Show, show.